Fala pessoal, vamos aqui começar a aula, né, sobre advérbios. Bom, vamos fazer aqui a explicação e depois vamos fazer alguns exercícios, tá? Bom, vimos uma das últimas coisas que nós vimos foi adjetivo, que modifica ali o substantivo, né? Tem a forma comparativa também e a forma superlativa. Agora vamos ver o que é advérbios. São palavras que indicam circunstâncias a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Então temos aqui alguns exemplos. Então, modificando um verbo. He sings loudly. Ok, ó, sings é um verbo, então está modificando o verbo. Ele está cantando alto, de forma alta, tá? Um adjetivo, ele pode modificar um adjetivo também, ó. She is tall, ela é alta. Mas quanto ela é alta? Really tall, alta demais, bem alta, realmente alta. Tá? Então modificou aqui um adjetivo. Ou pode também modificar um outro advérbio, tá? Como vimos aqui, ó, he walks silently. Tá? Esse aqui é o advérbio. Esse very também é um advérbio, está modificando esse advérbio aqui. Muito silenciosamente. Ele anda muito silenciosamente. Tá? Então, ó, se fosse assim, ele anda silenciosamente. O silently estaria mudando o verbo walks. Como tem um very aqui, ele modifica o silently, okay? Que é o silenciosamente. Muito bem. E também, na prova de vocês, né, do EPK e AR, vocês vão ver basicamente esses três tipos, tá? Que são os únicos, né, basicamente, mas também tem uma outra forma que modifica a frase, mas são bem raras e é bem pontual. Então vamos lá. Como são essas circunstâncias, né, que alteram o advérbio, que o advérbio altera? Elas podem ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. São as principais. Tá? Tem de certeza, tem de afirmação, tá? Mas o que cai na prova de vocês é basicamente esses aqui, que são a maioria. Tá? E entendendo esses quatro aqui, vocês vão entender as restantes de modo intuitivo. Então vamos lá. Ou seja, normalmente os advérbios nos dizem como, quando, onde e com que frequência algo acontece. Tá? Advérbios não podem ser posicionados entre um verbo e seu objeto. Tá? Então vamos começar pelo posicionamento dos advérbios. Tá? Então, primeira regra, advérbios não podem ser posicionados entre um verbo e o seu objeto. Tá bom? É uma regra clássica aqui. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Helena placed her dogs in the floor. Placed, o verbo, que significa colocar. Her bags, que é o objeto. O que ela colocou? As malas. As malas sofreu a ação aqui, ó, do colocar. Então, ó, in the floor, no caso no chão. Onde introduziu o advérbio carefully, no exemplo acima? Carefully quer dizer cuidadosamente. Podemos escrever Helena carefully placed her bags in the floor, ok, ó, antes do verbo. E podemos fazer desse modo, Helena placed her bags in the floor carefully, ou depois, mas nunca antes entre. Ó, porém não podemos escrever Helena placed, verbo, carefully her bags, objeto. Não pode colocar nunca entre. Por que isso é um cuidado? Porque no português tem como, e é muito frequente. Muito frequente. Helena colocou cuidadosamente as malas no chão, né? Como no inglês, assim como o adjetivo, as coisas vêm antes, né, para ser um adjetivo, então a ordem
ordem também troca aqui. Então vamos lá. Questões da prova. Mark the sentence with the wrong position of the verb. Então temos aqui. Lembrando a regra, tá? Não pode ser colocado entre o verbo e o objeto. Então, vamos localizar aqui. Marque a sentença que está com a posição incorreta, errada do verbo. Temos aqui 5 opções. Geralmente é assim que acontece na prova. 5 ou 4. Ou múltipla escolha também tem. Hardly. Tá certo aqui, ó. O verbo see, que é ver, tá antes. Ok. My boss can't speak. Speak verbo, tá depois do verbo, né? Não tá entre o verbo e o objeto. Sometimes quer dizer às vezes. Miss, que é sentir falta, sentir saudade, tá antes do verbo, ó. Tá início da frase. I always go to the church, ó. Eu sempre vou. Go é ir, verbo. Tá ok. Agora somente a letra D que está errada. We wanted, que nós queríamos, to start, nós queríamos começar. Então aqui está o objeto, que sofre a ação do querer, e aqui está o verbo. Não pode ficar entre. Então a única que está errada é essa aqui. Ok? Então vamos lá, continuando. Advérbios têm muitos significados e funções diferentes. E eles são especialmente importantes para indicar a hora, o tempo, a maneira, local, grau e frequência de alguma coisa. Bom, vamos lá. Advérbios de lugar. Adverbs of place. Os advérbios e as locuções adverbiais de lugar indicam aonde acontece algo. Então vamos lá, exemplo. You find the plates in the cupboard. Você vai encontrar os pratos no armário. Aqui é uma locução adverbial, tá vendo? O que é locução adverbial? Quando não é uma palavra, é um conjunto. Tá? Locução adverbial. Você encontrará os pratos no armário. Então, ó, onde vai encontrar? A resposta, né, no qual aqui, ó, que é essencial para localizar o advérbio é onde você vai encontrar o que? Os pratos. Mas o advérbio ele responde onde, né? Não o que. No armário. Bom, aqui é uma locução adverbial. Agora aqui, I kicked the ball around. Kicked, eu chutei. Chutou o que? A bola. Advérbio, onde? Around, por aí. Ok? Também pode indicar uma direção. Dentro ainda do advérbio de lugar, que é uma das principais, né? Como eu falei, vou aqui sempre focar nas principais. Tem aqueles advérbios que indicam a direção. Ó. Prices have gone down. Gone down é descer. Tá? O cair. Recently. Ó, recently também é um advérbio. Tá? E está modificando o gone down. Então, um advérbio modifica o outro. Os preços caíram recentemente. Tá? Ou ainda indicar distâncias. She lives far away. Far away quer dizer longe. From the city. Okay? Ela mora, ó, o verbo, depois do verbo, far away. Distante do verbo. Sempre, gente, com exceções, lógico, gramática é sempre assim, mas sempre vai ser depois do verbo, tá? Ó, lives, quando se trata de advérbios de lugar, sempre vai colocar após. Have, verbo, aqui no caso recently, ok? Tem uma onde é que estou? Aqui, tá. Sempre após o verbo, ó. Kicked, around, find, the plates in the cupboard, por aí vai. Advérbios de modo. Adverbs of manner. Os advérbios de modo indicam como algo acontece. They didn't play well. Well quer dizer bem. Tá? Diferente de good. Good é bom. The team played well. O time jogou bem. Como o time jogou? Bem. I want to treat this carefully. Eu quero tratar isso cuidadosamente. Como você quer tratar? Então, a resposta é cuidadosamente. Então, o advérbio de modo sempre
Responde essa pergunta como. Como vai fazer alguma coisa? De que modo? De que jeito? Tá? A maioria dos verbos de modo são formados a partir de adjetivos através da adição do sufixo -li. Tá? A maioria. Tem algumas que não. Mas eu estou indo até onde eu verifiquei que a prova de vocês vai. Eles não vão muito além disso. Tá? Nós vamos fazer vou trazer, vocês vão ver, né? Também as folhas, que tipo de perguntas que caem nas provas. Então, a maioria dos advérbios de modo são formados a partir dos adjetivos através da adição do sufixo -li. Então, sempre vai terminar em -li. Tá? Ó, bad, que é um adjetivo. Badly vai ficar bad, adjetivo, badly, advérbio. Quiet, he is quiet, ele é quieto, adjetivo. Advérbio, quietly. Sudden, suddenly, easy, easily, gentle, gently, careful, carefully. Por aí vai. Tá? A maioria. Quando você vê um Y, a maioria das vezes vai ser um advérbio mesmo, de modo. Tá? Exemplos. He opened the door quietly. Ele abriu a porta silenciosamente. He was badly injured. Ele ficou gravemente ferido. Tá? Gravemente ferido. Normalmente os advérbios de modo são inseridos após o verbo principal ou depois do objeto. She spoke softly, depois. Ele falou baixinho. He ate the chocolate cake greedily. Ele comeu o bolo de chocolate avidamente, de forma, meio que no contexto aqui muito assintosa. Então sempre vai ficar, né, normalmente o advérbio de modo vai ficar inserido após o verbo principal ou depois do objeto. Tá? He spoke, she spoke, verbo principal. He ate the chocolate cake greedily. Tá? Aqui depois do objeto. Ó. Verbo, objeto, advérbio. Tá? O objeto seria isso daqui, ó, chocolate cake. Tá? Advérbio de tempo. Os advérbios de tempo e as locuções adverbiais de lugar informam quando uma ação aconteceu ou a sua duração. I went to the movies yesterday. Quando? Ontem. Eu fui ao cinema ontem. I've been waiting all day long. Duração, ó, o dia todo. Eu estive esperando o dia todo. Na maioria das vezes, os advérbios de tempo são inseridos no final da frase. Geralmente, gente, quando há essa troca de lugar, assim como em português, tem que se usar vírgula, tá? All day long I've been waiting. Tá? Se isso aqui for colocado antes, teria que colocar uma vírgula. Mesma regra também do português, tá? Se assemelha. Então vamos lá. I'm shopping tomorrow. Eu vou fazer compras amanhã. Quando? Amanhã. Responde a pergunta amanhã. Os verbos de tempo. De frequência agora. Aqui responde, né, quanto. Em relação à frequência de vezes, quantas vezes, tá? Os advérbios de frequência descrevem com que frequência algo acontece. Existem dois tipos de advérbios de frequência, definida e indefinida. Tá? Isso aqui são coisas fáceis de se identificar. E vocês não precisam identificar, isso aqui é definida ou indefinida. Não vai perguntar na prova isso. Esse tipo de advérbio é definido ou indefinido. Não vai perguntar. The incubator turns each egg hourly. Okay? Esse hourly ali, ó, quer dizer hour, hora. Hourly, de hora em hora. Tá? De quanto tempo a quanto tempo? Hora em hora. Isso aqui é definido ou indefinido? É definido. Tá? A incubadora vira cada ovo de hora em hora. We rarely see John. Okay? Rare, raro, raramente. Nós raramente vemos John. Então isso aqui é indefinido. De quanto tempo? De 3 em 3 anos? 5 em 5 anos? Década a década? Não está dizendo. Tá? Os advérbios de frequência mais utilizados são esses aqui. Ó. Always, frequently, generally, hardly, hardly ever, aqui está errado. Frequently, never, normally, occasionally e por aí vai. Agora, advérbios de intensidade ou de grau. Em inglês fica adverbs of degree. Os advérbios de intensidade indicam a intensidade de uma ação, de um adjetivo ou de outro advérbio. The water was extremely cold. Aqui, ó.
Não está em vermelho aqui, eu esqueci de colocar. O advérbio está modificando, tá? Modificando um adjetivo aqui. Bom, ó, frio, extremamente frio. Gustavo, então aqui é um advérbio de grau, tá? Quanto tá, né? Tá pouco, tá muito, tá bom? Tem essa ideia de intensidade. She has almost finished. Ela quase terminou. Almost, ok? Eles são inseridos antes do adjetivo, o advérbio ou o verbo que se modificam. Aqui já são colocados antes. É uma regrinha, já tem uma regra. The movie is quite interesting. O filme é bem interessante, ó. She's running very fast. O grau. Ela está correndo muito rápido. Então vocês viram que pode ser colocado tanto antes ou depois no final, tá? Só não pode ser colocado entre o verbo e o objeto. Muito bem. Gente, essas foram basicamente as principais formas de você entender o advérbio e os principais modos aí, tá? Como você vai entender advérbio de maneira que você identifique fácil na frase, mais facilmente? É leitura, é exercício. Aí que isso nós vamos fazer agora. Então, vamos pegar aqui um exercício. Tem essa leitura e tem essas opções aqui. Eu não vou ler o texto, tá? Não preciso. Vamos fazer isso pessoalmente. As palavras sublinhadas no texto, often e regularly, têm sentido semelhante a... Então, vamos lá. Regularly é aquela coisa que é regular, tá? É um advérbio de frequência indefinido. Regularmente. E o outro é often. Often quer dizer acontece também com uma frequência alta, tá bom? Não acontece sempre, não acontece pouco, mas também acontece com certa frequência. São semelhantes ao que? Always, always quer dizer sempre. Seldom quer dizer raro, tá? Raramente. Frequently, tá bom? Frequentemente. E às vezes, tá bom? Então vamos lá. Often e regularly, os dois têm sentido semelhante ao que? Às vezes, sometimes, tá bom? Frequently é quase sempre. O often não é quase sempre, tá? É algo que acontece muitas vezes, mas não frequentemente. Então tem um significado semelhante a sometimes.